pode dar um Google aí e pesquisar. Qual é o melhor tratamento para ansiedade? Terapia cognitivo-comportamental. E ela traz assim técnicas, métodos, tudo científico comprovado há mais de 70, 80 anos. E assim, o livro ele tem técnicas, tem exercícios, né? A gente pode falar sobre vários assuntos que está no livro, né? Sim, sim. Esclarecer muitas dúvidas, né? Às vezes as pessoas acham que ansiedade é só, ansiedade é algo comum, simples. É e não é ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente pode explorar bastante o tema hoje. Depende do nível da ansiedade ou do como ela se manifesta na pessoa também, né? Eu já abri o capítulo do livro aqui, já adorei o capítulo que ele parou. Crenças disfuncionais e limitantes. Isso aqui é um Ah, assunto sim. extremamente importante, relevante, e que tem pessoa que nasce, cresce, morre e não ouve falar disso aqui, não estuda isso aqui, não sabe, e às vezes leva uma vida muito abaixo do que ela poderia se alcançar, ter, se tornar, às vezes explorar seus talentos e outras coisas, sabe? Por causa disso aqui. E Sim, o psicologia é uma das áreas que eu mais tenho interesse, sabe? É uma das áreas que a gente precisa de ter uma atenção maior com e, certeza. e eu enxergo que a gente, graças a Deus, enfim, graças a uma conscientização coletiva da sociedade, pelo menos é a minha percepção, que hoje em dia a gente tá tentando um pouco mais do que já foi no passado. Você concorda com esse Sim, ponto? com certeza. A gente vem evoluindo muito, né? A própria tecnologia ajuda muito as pessoas a conhecerem aquilo, né, de fato que não conhecem, no sentido de saúde mental. É, pensa há 20, 30 anos atrás, quem não tinha acesso, né, à tecnologia, acabava ficando com muita coisa na mente. Eu estou doente, eu estou morrendo, não sei o que eu tenho, até buscar ajuda de fato, né? Hoje em dia não, hoje em dia facilitou muito. Mesmo assim, existem muitos bloqueios ainda. Sim. É igual você disse, a respeito de crenças aí. A terapia cognitiva ela foca muito nisso. Por isso até do título do livro, identificando as raízes de sua ansiedade, porque vem muito dessas crenças, né? Vem muito lá da nossa infância. Então, assim, todos nós vamos ter uma história de infância onde a gente gera crenças positivas ou crenças negativas, a gente chama de disfuncionais, né? Onde ela acaba prejudicando. E a gente vai carregando isso para a vida. É, se a gente não identificar, mudar padrão de pensamentos, para mudar comportamentos, né, a gente acaba continuando sofrendo muito em relação, não só à ansiedade, né, de uma forma geral, na saúde mental. Rapaz, mas honestamente, esse livro aqui, só pelo. Eu não li ele, mas só pelos. Os títulos de cada capítulo aqui, eu já vi que Capítulos. os temas são sensacionais. Parece que você selecionou os melhores temas da psicologia, assim, pelo menos na minha opinião, para abordar nesse livro aqui de maneira concisa, né? Objetiva. Muito, muito bom mesmo. Meus parabéns por esse trabalho. Meus parabéns de verdade. E que esse livro venha fazer muito mais sucesso do que certamente já está fazendo. E antes da gente entrar primeiramente nesse assunto da psicologia propriamente dita, eu queria saber um pouco de você, da sua história. O que fez o Marcos Dornelas entrar nesse caminho, escolher a psicologia ali no ensino médio, não sei, ou talvez antes, quem sabe. E você tem, geralmente, pelo menos eu vejo muito isso, que o psicólogo, muitas vezes, ele é alguém que já sofreu desse mal relacionado à psicologia e às vezes ele entra nessa meio que talvez com o intuito de ajudar outras pessoas a superarem aquilo que ele já passou. Eu mesmo, tipo assim, eu tenho muita vontade de fazer psicologia, porque quem me acompanha já sabe, já tive muitos problemas psicológicos, até hoje tenho alguns, mas hoje são tratados. Eu trato eles, então eu levo uma vida muito saudável e normal hoje. Mas antigamente não era assim, eu sei como que é difícil e quanto que isso é negativo na vida de um ser humano. Então, voltando aqui à pergunta, eu queria saber como é que foi a sua história de vida e o que te fez seguir por esse caminho da psicologia. Sim, que bacana. Você expressar isso, né? Que faz acompanhamento, já fez, busca essa evolução. Porque, na verdade, eu falo muito com meus pacientes no consultório. Não existe ninguém que não enfrente ou não enfrentou ou enfrente problemas psicológicos, né? Porque, como ser humano, nós somos complexos por natureza. Né? Então, assim, e respondendo a pergunta, né, sobre a minha história, ah, como psicólogo, a gente é fascinado por histórias, né? Principalmente quem gosta muito do desenvolvimento humano, né? Então, assim, é, a minha história, ela é uma história de superação. Não aquilo de mimimi, de vitimização, não.
o que eu trago aqui é no sentido de superação por onde eu estou hoje, né, em relação ao que foi passado, já foi ressignificado, que é uma palavra que a gente usa muito na psicologia, no consultório. Então, assim, eu vim de uma infância com muita pobreza, muita dificuldade, os pais muito batalhadores, mas sofrendo muito para criar 7 filhos. Você zona nasceu e rural. cresceu aqui em Manhuaçu? Sim, zona rural de Seus pais eram Manhuaçu. lavradores? Sim, e com isso 7 filhos, imagina. Então, assim, tive uma infância de muitas limitações, pobreza, onde eu apanhei irmãos, aquela criação mais rígida, né? Hoje em dia é aquilo, né? Entendo, já ressignifiquei tudo isso, né? Superei tudo isso. A gente trabalha no consultório até para ajudar as pessoas a superarem tudo isso. Porém, essas marcas na infância vai fazendo a gente crescer com muitas crenças limitantes, até o que está no livro. A gente vai achando que a gente não tem valor, que a gente não é amado, não é valorizado. Então, assim, quando eu chego lá na minha adolescência, né, já comecei aquela adolescência bem revoltado com a vida, com as situações que eu vivia, né, queria evolução, sair daquele ambiente que eu estava. E como eu não conseguia sair naquele período, até ali no início de juventude, aí o que acontece, né? Quando você está vivendo conflitos aqui, quando você não está aceitando as situações que você está vivendo no momento ou conseguindo mudá-las, ou você precisa aceitar ou tomar decisões para mudança. Quando isso não acontece, a gente explode em crise de ansiedade. E não foi diferente comigo. Então, assim, tive crise de ansiedade, isso há 20 anos atrás. Estou aqui contando a minha idade, né? Mas, enfim, 32, pessoal, para quem não sabe. Estou aqui contando a minha idade disfarçado, mas enfim. Naquele período, eu não tinha acesso, nem eu nem minha família, acesso à tecnologia, informação. Na verdade, estava iniciando também, né, essa era aí. Então, assim, do nada, uma crise de ansiedade, gente, eu estou morrendo, eu não sei o que é isso. Mas eu não expressava para ninguém. Gostava de buscar minha autossuficiência ali, ou vergonha, ou timidez, não interagir tanto com a família. E, assim, nisso, com o tempo, fui buscar ajuda. Com o passar do tempo, fui buscar ajuda, sim. Terapia. A terapia ajudou demais a entender justamente entender o que eu estava passando. Eu não podia mudar aquela situação naquele momento. Então, eu precisava aceitar. Como eu não estava aceitando e nem conseguia mudar, que era sair da roça ou tirar meus pais de lá, eles não queriam sair, meus irmãos, eu passei a aceitar um pouco mais, até chegar o momento de realmente sair e buscar aquilo que talvez me brilhasse os olhos, vamos dizer assim. Trabalhava na roça, mas não me sentia... Eu queria algo a mais. Então, assim, não desmerecendo, toda e qualquer profissão ela é importante, né? Então, o fato cada um precisa encontrar aquilo que ele vai se sentir bem em fazer. Então, assim, acho que o desenvolvimento pessoal é algo que me chama muita atenção. Sempre fui de ler muitos livros nessa área de desenvolvimento pessoal. E com isso foi me chamando a atenção a psicologia. Foi me chamando, mas antes disso trabalhei Já na adolescência mesmo foi te chamando a atenção? Não, aí já no início, já na juventude mesmo, né? Após os 20 anos. E nisso trabalhei em várias profissões, até chegar, sair da roça e tudo, fui para a cidade, trabalhei em várias profissões até chegar na psicologia. Né? Chegou a pegar no batente lá na roça, não? Sim, demais, durante uns 10 anos, da adolescência até Apanhava café, essas coisas? Tudo, mas nunca feliz e satisfeito com tudo aquilo. E com isso, tomo a decisão de sair. Mas também não via que, pera lá, não é isso que eu estou gostando. Trabalhar nisso, naquilo outro, não está sendo aquilo que eu achei que era sair da roça. Então, onde eu fui, acho que ter uma clareza mental maior, espera lá, né? Por que não fazer aquilo que a gente gosta? Acho que eu me vejo como psicólogo, gosto de ajudar pessoas a se desenvolver. Então, com isso, lutei, consegui, não tinha condições financeiras, mas fui lá e conquistei uma bolsa e com isso me formei. Atuo como psicólogo clínico já há 5, 6 anos, atendendo assim que saí da faculdade, atendimentos focado nessa área. Gosto de palestras, gosto de estar contribuindo com o meio, com a comunidade. Já dei palestras aqui em Manhuaçu, Simonésia sempre. E assim, o desenvolvimento pessoal é o que me chama muita atenção. Aí chega até na história do livro, né? Espera lá, o que eu posso fazer, né? Que
possa me ajudar, que eu possa ajudar mais pessoas. Então veio a ideia do livro. O livro também tem inspirações, né? Professor, tem um primo que também é escritor, o Gleison, professores que também incentivavam na faculdade. Então vem todo um histórico, desde gostar da leitura até fazer um livro para ajudar as pessoas justamente com o método científico. Lógico, o livro, ele não substitui terapia, de forma alguma. É o mesmo que a pessoa, eu vou só ler e não preciso buscar ajuda. Eu vou só ler o que eu preciso fazer de dieta e não vou buscar ajuda nutricionista. Também não. Então, mas o livro, ele já ajuda o quê? A você ter um entendimento maior para buscar uma ajuda e ter mais clareza. E com isso você vai botando em prática muita coisa. O livro ajuda quando a pessoa tem foco e objetivo. Consegue ler e está aplicando dia a dia. Porque as técnicas da terapia cognitiva têm a ver com isso. Né? E você aplicar muito no dia a dia. Então, assim, resumindo, essa é um pouco da minha história. Sim. Você se formou aqui em Manhuaçu? Não, me formei em Caratinga em 2017. Aham. Qual que era a faculdade lá? Lá, o NEC. Você morava lá? Como é que você Sim. ficou lá no tempo da faculdade? Morei em Caratinga, República, durante ali uns 10 anos. E com isso, trabalhando o dia todo e estudando à noite. Quando você entrou na faculdade, você já tinha assim, uns 30 anos mais ou menos? Exatamente. Com 30 anos, eu estava ali me formando. Não, pera lá. É mais de 30, na verdade. Me formei com mais de 30. Isso é uma pergunta interessante, por quê? Eu pensava, as crenças limitantes. Eu tô velho demais. Eu falei isso exatamente agora. Eu acho que eu tô aqui até te inspirando a entrar na... Eu tô pensando em fazer psicologia, na verdade. Tô pensando. E aí, assim... Só que eu já tô com 31 anos, já tô muito velho já. Não, crenças limitantes. Hashtag crenças limitantes. Vamos trabalhar essas crenças limitantes aqui hoje. Eu já estava com meus 35 quando eu entrei. Né? 35? Não, estava com 30. Me formei com meus 35, se eu não me engano. Entendi. Psicólogo não é bom de matemática, não, tá? Então já tem um pré-requisito cumprido por isso aqui. Que a gente vai para humanas. Brincadeiras à parte, mas assim, eu tinha essa crença. Estudar, primeiro, antes, né? Estudar não é para mim, é para rico. Até ter acesso, entender de bolsas e tudo esse funcionamento. A partir desse momento, eu entendi, pera lá, é para mim sim, eu posso conquistar uma bolsa. Tem capacidade, então vamos dedicar. E depois pensei, mas espera lá, quase 30 anos, entrar na faculdade. Não, mas eu vou, né? E nisso, quando eu chego lá, encontro pessoas da minha idade, pessoas com 40. Tinha uma senhora que se formou com a gente, a dona Graça, que se formou com a gente 60 anos de idade ou mais. Então tinha alguns alunos que eram mais velhos assim, do que você. Quando eu cheguei lá, eu me senti novo. É lógico que tinha os de 18, 19, 20. Então, assim, é muito bacana. Ajuda a gente a quebrar, né? Ajuda a gente a quebrar muito... Sim. Ajuda a gente a quebrar muitas crenças que a gente às vezes carrega. Né? Então, assim, hoje eu vejo muito isso, né? Pessoas que às vezes acham que tão velho demais, ou quando é novo demais. Eu tenho colegas talvez que nem entraram na profissão por se sentir novo demais, não tem experiência, mas tudo é crenças limitantes, né? Que a gente tem que romper. Então, assim, 5 anos passa muito rápido. Você fazendo ou não algo, 5 anos vai passar. Então, e quando você está fazendo, trabalhando, estudando, passa, você quase não vê. Quando pensa que não, você já está num outro patamar. Então, assim, eu falo muito que a psicologia mudou minha vida, né, de uma forma geral. Tanto em terapia, quanto em profissão. Que hoje em dia eu me sinto um profissional realizado, graças a Deus, agenda cheia. Então, assim, a gente não pode deixar as crenças limitantes dominarem, não. Esse é que é o ponto. Perfeito, perfeito. E você começou a procurar acompanhamento também? Terapia, ou eventualmente procurou um psiquiatra, que eu faço acompanhamento, para superar esses seus males que você cresceu, tal, que foi oriundo da sua criação, pelo que eu entendi. Você chegou a procurar e fez um tratamento assim, para você alcançar essa mudança de chave? Sim. E se sim, foi quanto tempo que você acha que conseguiu alcançar um resultado satisfatório assim? Sim, no meu caso, eu não procurei psiquiatra. Por quê? É até importante, eu vou trazendo alguns pontos sobre ansiedade. O que eu enfrentava era crises de ansiedade somente. Então, a terapia me ajudou a entender o meu contexto, né? É o que estava causando a crise. Por quê? Vamos pensar aqui.
Ah, aqui dentro está a água. A água, essa água mineral, ela é o produto final de uma água que foi tratada, que foi envasada e chegou aqui. Então vamos pensar, a ansiedade, a crise de ansiedade, ela é o produto final daquilo que a gente está vivendo de conflitos aqui, né? Seja preocupações, seja a conflitos, indecisões. E aí, com isso, a crise vem como uma mensagem. O cérebro, entendendo que a gente está em ameaça, ele joga isso para o corpo. Então, comigo não foi diferente. Eu simplesmente busquei ajuda psicológica e ali eu fui conseguindo evoluir, e através do mesmo período que eu estava na terapia, lendo muitos livros, eu fui conseguindo me entender mais. Então, quando eu falo de raízes da ansiedade, tem a ver com a gente identificar o que são os gatilhos que estão ativando, os problemas que a gente está vivenciando. Porque muitas vezes as pessoas sentem só... estou sentindo, o coração está disparando, a respiração está ofegante, eu estou morrendo, eu estou achando que... Aí enche os consultórios médicos, vão fazer exames daqui, achando que tem um monte de doença. Quando pensa que não está vindo daqui. É verdade. E as pessoas às vezes não entendem. Mas como que aqui pode ativar aqui? E nem querem acreditar, é tipo como se fosse místico, talvez, para a pessoa. Ela não consegue aceitar que o psicológico mexe com o coração, com o pulmão, com o intestino, com tudo, o corpo inteiro. Exatamente isso. E vai muito para isso, da gente estar em tratamento e ao mesmo tempo estar aplicando aquilo no dia a dia. É aquilo de cair o tombo e aprender, né, com aqueles tombos que a gente vai caindo. Então, nesse momento... eu fiz terapia assim por um período de 2 anos. Depois na faculdade fiz mais, que é importante o profissional fazer, até para os colegas de profissão, necessário, obrigatório o psicólogo fazer terapia, justamente para ajudá-los a quebrar essas crenças limitantes, ajudá-la, supervisão com os casos clínicos também, então isso é muito importante para ajudar na evolução. Agora, o tratamento psiquiátrico, ele vai depender, as pessoas às vezes vão direto ao psiquiatra. Não vou dizer que está certo ou errado, né? Mas hoje em dia, quando é um quadro muito grave de ansiedade ou depressão, necessita sim acompanhamento medicamentoso. Foi o meu caso, e isso mesmo. psicológico. Aí eu que volto a pergunta para você. Eu fiz os dois. Você é entrevistador, mas eu vou te Não, perguntar. pode ficar à vontade, aqui é bate e volta mesmo. Você já teve crise de ansiedade? Muito. Então, e a sensação é horrível, né? Eu ia te perguntar rapidinho, você pode voltar, mas eu queria saber como é que manifestava exatamente a ansiedade em você. O que você sentia assim no corpo? Eu acho que para isso eu preciso te explicar os 3 tipos de ansiedade que eu superei. Perfeito. Que estão aí eu até vi um título assim aqui. A primeira, eu já comecei ali com ansiedade generalizada. Isso é importante, que eu já vou falar os tipos de ansiedade que existem. As pessoas acham que ansiedade é algo assim tão simples. Eu estou ansioso hoje. E não. Quando a gente vai estudar qualquer assunto a fundo, a gente vê que é muito mais amplo. Então, por exemplo, ansiedade generalizada era algo que eu vivia. Muita preocupação com o futuro, com o financeiro, não aceitava minhas condições atuais e aquilo brigando dentro de mim. Eu costumo falar isso muito com meus pacientes. A gente está ali travando uma batalha dentro da mente e nisso eu simplesmente, tendo ansiedade generalizada, que é essa preocupação excessiva com tudo, com morte, com acidente, com o financeiro... se eu iria ter sucesso na vida ou não, ou seja... Tô chegando nos 30 e tô onde eu imaginei que... Era na casa dos 20 mesmo, nesse início. Eu também comecei com uns 22, 23, assim. Então, já vinha de início, né? Porque vem lá da infância, lógico. Muitas coisas, né? Agora, com isso, a partir da crise de ansiedade, da ansiedade generalizada que eu tive, ela desencadeou crise. E eu tive as piores crises, que foram o que a gente chama de crise de pânico. Crise de pânico do nada a gente está lá, eu estava lá assistindo televisão, do nada, é como se fosse um start assim na mente, o coração dispara, a respiração começa a ficar ofegante, na hora a gente tem uma sensação de morte, a gente vai morrer. E assim, isso é muito difícil para quem não sabe o que está passando. A maioria, eu não cheguei a parar no pronto-socorro não, por morar muito longe e também eu não queria expressar isso para a família. Era pior ainda, guardar só para gente. E nisso... hoje em dia eu vejo os pacientes lotam o pronto-socorro. Chegam lá, o médico aplica um clonazepam, um diazepam na veia, rapidinho, baixa aquela sensação e ela volta para casa. Só que isso não é o ideal. A gente trabalha para a pessoa entender o que é a crise. A crise de ansiedade ela não mata, ela dura ali de 10 a 20 minutos,
passa, fica só aquelas sensações horríveis, mas ela passa. E assim, é um trabalho até da terapia cognitiva. A gente vai treinando o paciente na sessão. Porque o paciente passa a ter medo. Aí eu tinha medo. Eu evitava lugares que eu já tive a crise. Com todo mundo é Ou assim. circunstâncias assim e tal. Sim. As pessoas fogem e evitam, né? Foi o que eu fazia também. Até entender que esse não era o caminho. Então, depois do período de terapia, eu comecei a entender que eu precisava enfrentar meus medos, enfrentar eu vou no supermercado, tive uma crise lá, não vou voltar mais. Não, tem que voltar. A gente precisa aprender, assim, a não preocupar tanto com as sensações físicas. Por quê? Crise de ansiedade não mata. A crise de pânico, ela não mata. Ela é só uma sensação horrível. Às vezes as pessoas precisam até entender que é o quê? O lobo frontal que é responsável por esse alerta, né? Nossa tomada de decisão, alerta. Então, quando o cérebro entende que a gente está em perigo, ele joga essas sensações para o corpo, que é o coração dispara, a respiração fica ofegante, que é a adrenalina que ela descarga. Mas isso não necessariamente vai matar a gente, não. Isso é um alerta. Eu gosto de falar assim, a ansiedade é uma mensagem que o cérebro joga para o nosso corpo para chamar a nossa atenção. Agora, quando é o pânico, a pessoa já começa a levar muito para o lado da morte. Eu estou cheio de doenças, vou morrer. E não. Quando ela aprende a trabalhar isso, as crises vão indo embora. Quando ela enfrenta os medos. Eu lembro que eu ia para festa lá, eu sentia aquela falta de ar, mas eu estava lá. Então eu enfrentava, aprendi. Você era mais introvertido, assim, talvez? Sim. E no início, aí tem a terceira ansiedade, que eu não falei ainda, que tem a ver com isso aí. A primeira era geral, a segunda é qual mesmo? Ansiedade generalizada. Generalizada. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. E a terceira, ansiedade social, fobia social. O que é a fobia social? Vamos pensar aqui. O que eu fazia, né? O que era a fobia social? Eu não enfrentava situações sociais. Se fosse almoçar no restaurante, eu sentia que está todo mundo me olhando. Se eu fosse, por exemplo, ler na igreja, jamais enfrentava aquilo. E aí, nisso, a gente vai só se fechando dentro do mundo da gente e fugindo e evitando situações. Sim. Até eu buscar muito desenvolvimento pessoal, até compreender que esse era o caminho e que eu precisava era enfrentar situações. É igual tá aqui hoje. Para qualquer um, até para mim que sou psicólogo, tá aqui, vamos lá, sim, mas vai gerar aquela leve ansiedade? Vai. Mas o segredo é o enfrentamento. Eu tenho certeza que muitas pessoas já rejeitaram convites. Já. Por esse motivo. Já. Muitas. E o problema? Isso limita muito a nossa vida. Então, assim, na profissão, então, limita muito. E aí, eu aprendi a superar enfrentando, mas isso foi depois que eu saí da casa dos meus pais, fui morar na cidade e fui me desenvolvendo, entendendo que eu precisava do desenvolvimento humano e, com isso, consegui aproveitar a faculdade também para fazer tudo aquilo que eu não fazia no sentido de teatro, a dinâmica em grupo. Então, isso tudo foi me ajudando. Aproveitei de fato e assim que saí da faculdade já fui conseguindo dar palestra para 10, 20, 30 pessoas, daí a pouco palestra para 100 pessoas, né? Esse é o caminho, o enfrentamento. Porém, é gradativo. Aí existem protocolos na terapia, a gente vai ensinando as pessoas o protocolo passo a passo, né? Não é aquela exposição, vai pôr a pessoa dar uma palestra 100 pessoas primeira vez. Ela vai vai ter uma crise ali, nunca mais nem vai voltar. Quer dizer, não, é gradativo, né? Um passo de cada vez. Então, eu consegui superar. Então, por isso eu gosto muito de ajudar as pessoas, principalmente nesse foco. O meu nicho, quando vê o Instagram, é toda ansiedade. Gosto de atrair esse público, porque eu sei que cada um sentiu na pele. Eu senti também, está sentindo, né, que eu senti no passado. Então, assim, aí veio a ideia do livro, né, e tudo isso. Agora, voltando lá na sua pergunta, sim, tem muitos casos que necessitam acompanhamento psiquiátrico. Sim, porque, principalmente nas crises de pânico, eu não tive tantas, eu tive mais no início. Só que eu mesmo me virava, eu não dava tanta atenção para a crise de pânico, né? Hoje em dia a gente ensina algumas técnicas, né? Colocar um gelo na mão, né? Respirar. Tem no livro aí o Mindfulness, que é a atenção plena. Eu indico para os pacientes fazerem todos os dias, que é aquele relaxamento, respiração profunda, que pode perceber, quem tem ansiedade, a respiração é curta, a pessoa está lá. Aquela respiração é muito curta.
E com isso, vai levando informação para o cérebro que a gente está em perigo. Né? Até ligando um pouco mais esse ponto, o cérebro entende que você está em perigo como se você estivesse de frente para um leão. Eu ia falar isso, pô, veio esse exemplo, você falou minha cabeça. Veio esse exemplo exatamente na minha cabeça, cara, agora. Eu ia falar isso como se a pessoa estivesse de frente com um leão, acordasse assim, estivesse de frente com um leão e saísse correndo. Isso, exatamente. E o corpo fala, corre que você vai morrer agora. Sim. E como você lidava com suas crises? Cara, eu acho que, na verdade, eu não lidava com elas. Era a pior maneira que tem, que é não lidar com elas, eu acho. Que aí vira tipo uma bola de neve, que ela vai só aumentando e vai trazendo outros males. Exatamente. É o que a gente vê muito. O fugir e evitar é o que eu chamo muito no converso com os pacientes, porque a gente faz muito isso aqui que eu estou fazendo, que é psicoeducação. Esse modelo de terapia. Faz a psicoeducação, porque a gente precisa entender primeiro o que é ansiedade. Tem pacientes que às vezes assim... Não, mas eu não aceito, eu tenho alguma coisa, o coração dispara do nada, eu sinto a dor no peito, o estômago incha, faz aquilo, ou seja, né, eu até brinco, olha, romantizaram o órgão errado a vida inteira, não é o coração não, o primeiro que sente é o estômago. E depois então, o intestino, não é? O intestino, aí tem um porquê. O que a ciência explica nesse sentido? Vamos pensar aqui, a ansiedade existe há milhares de anos, então pensa lá, o homem primitivo já tinha ansiedade. Tinha que caçar, pescar, se proteger, caçar e ser caçado ao mesmo tempo pelos animais selvagens. Imagina, então, o alerta que eles ficavam. Aqui era ativado o tempo todo. Agora, hoje em dia, a gente tem esse tanto de animais ferozes aí oferecendo perigo? Não, hoje não é. Só que a gente tem o quê? Né? As cobranças, as pressões, trabalho. Que você tem que ser alguém na vida. Boletos. Boletos, né? Esse sistema que às vezes vai colocando a pressão nas pessoas, as redes sociais no sentido de Sim. como cada um interpreta elas de forma distorcida. A pressão da beleza e do sucesso. Exatamente. A mulher tem que ser bonita e o homem tem que ter sucesso. Sim. Para resumir muito, cada ponto, cada lado. E aí, estes são os gatilhos que muitas vezes vai levando a gente vai levando o cérebro a entender assim, eu estou em ameaça, eu estou em perigo. Não estou sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo ou esposa. E nisso... o cérebro entende, ele interpreta do mesmo jeito. Aí começa a ativar muito essa parte do lobo frontal e o cérebro entende que você tem perigo em situações que você não está. Porque se a gente for pensar bem, a ansiedade todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem porque ela é necessária. É um mecanismo de defesa do organismo. É um mecanismo de defesa, de proteção, assim como o medo. Imagina, uma pessoa que não tivesse o senso de medo, a criança não tem. Lá, solta a mão de uma criança de 3 anos aí na rua. Ela não tem. Só que aquilo vai sendo desenvolvido, outros vão sendo aprendidos, que alguns são até ruins, né? Que vão ter ligação com a ansiedade também. Mas a ansiedade natural, ela ajuda a gente. Então, eu estou vindo dirigindo, entrou um cachorro na minha frente. Aquele senso da ansiedade ali ativa e me faz ter uma reação. Eu consigo frear ou parar. Né? É aquilo de instinto. Só que o que caracteriza a ansiedade natural da patológica? É o nível e a intensidade. Então, eu gosto até assim de falar de uma forma mais, assim, não sendo pelos manuais diagnósticos, para o paciente entender melhor. Existe o nível 1 de ansiedade, que é esse natural. Todo mundo precisa ter e tem. A gente precisa aceitar isso. O nível 2 é aquele onde a gente já começa a sentir somatizações. Começa a ter ali insônia, pode vir acompanhado de crises ou não. Já o nível 3 já é o grau máximo, aí já entra na crise de pânico. E se não tratado o nível 2, ele pode evoluir para a crise de pânico. E também, se não tratado uma crise de pânico, a ansiedade ele, por longo período de tempo pode contribuir ou levar até a depressão. Se já tiver uma predisposição genética, então,